E isso não te preocupa em alguma medida, principalmente pensando que o Brasil passou a funcionar com o meio de campo mais aberto, com o Paquetá aberto, com o Paquetá mais aberto à esquerda, o Guimarães mais aberto à direita, e o Casemiro, que por mais que esteja ali mais fixo, ele ainda assim tem um problema um pouquinho maior de intensidade. Então esse meio campo aberto, ele não pode ser um problema para um jogo contra o Japão, que é um time de troca mais rápido ali no meio de campo? Que gosta da bola e tem uma linha ofensiva de bastante velocidade, embora tenha perdido muito com a ausência do Minamino, né? Que é o jogador do Mônaco, que Endo foi também. inclusive o Endo com muita experiência, né? Mas eu falo do Minamino quando eu falo do ataque, porque ele que fez os 2 dos 3 gols da vitória do Japão ano passado contra o Brasil, né? 2 dos 3 gols, embora o melhor jogador da seleção japonesa naquela oportunidade, naquele amistoso, tenha sido o Fabrício Bruno. E o nosso goleirão, né? O Hugo Neneca também colaborou bastante, né? Mas, de qualquer maneira, você tem um ataque em velocidade, você tem um meio-campo que gosta da bola, e tem uma outra coisa também que eu acho que o Japão vai apresentar, que isso pode dificultar a seleção brasileira. O Japão não vai cometer os mesmos erros do que cometeram a Haiti e a Escócia na saída de bola. Né? Perfeito. Então, vamos lembrar que dos 7 gols que a seleção brasileira tem, Vinícius e Matheus Cunha, 5 foram em função de roubadas de bola, 3 do campo de ataque, né? Defesa do adversário. Então, esses erros a seleção japonesa não vai cometer, porque é uma seleção muito disciplinada, que tenta trabalhar com uma margem de segurança muito grande, nem que a seleção japonesa não fique com a bola no campo de defesa. Mas ela não vai dar o gol, por exemplo, que o cara da Escócia deu, que o cara do Haiti deu. Isso aí ela não vai fazer. Até antes, nos amistosos, né? A gente, inclusive no jogo no amistoso contra o Egito, contra o próprio Panamá, os gols começam pelo menos a sair desse contexto do Brasil pressionando em cima e recuperando a bola já no campo de ataque, né? Então, a seleção da Escócia, eu nem acho tão ruim, a gente já falou aqui, conseguiu a sua classificação de forma direta nas eliminatórias europeias, o que é um mérito, né? De qualquer maneira, para sair jogando contra uma pressão do Brasil, que tem jogadores leves, que sabem fazer esse tipo de pressão, é loucura. A defesa da Escócia não consegue sair jogando sob essa pressão, nem com a bola com a mão, nem com a mão eles conseguem. E aí os caras tentando sair jogando, saiu o gol assim, mas eles já tinham perdido outras bolas da mesma maneira. O Haiti então nem se fala. Então, assim, o Marrocos saiu jogando contra essa marcação do Brasil e teve uma saída de bola vitoriosa. Então, eu acho que o Japão não vai oferecer esse tipo de situação para o Brasil, vai ter essa transição muito rápida a partir do momento que fizer a roubada de bola para trabalhar em velocidade. É verdade que o Casemiro, embora tenha melhorado, sem dúvida o jogador mais lento da seleção brasileira, que o Danilo também tem problema de velocidade, né? Sim. Mas eu acredito muito na recomposição do Ryan, que foi muito eficiente, talvez tenha sido o ponto principal para a escolha dele para ser o titular no lugar do Rafinha. Só te interromper, porque isso o Ryan disse na coletiva ontem, foi perguntado, eu não me lembro qual, eu não lembro o nome do repórter, mas acho que era o repórter da TV Bandeirantes. Ele pergunta para o Ryan qual foi a valência dele que fez, na opinião dele, uma valência escondida, uma qualidade dele que ninguém fala, que fez o Ancelotti colocá-lo no time titular. E ele diz, eu acho que é a minha recomposição defensiva, é a forma como eu consigo recompor em velocidade bem. E vai muito na linha do que você está dizendo. Não só ele. Eu acho que o Matheus Cunha, nesse sentido, ele tem também uma relevância muito grande. O Matheus Cunha é um facilitador do jogo, né? Ofensivo e defensivamente. Então, para o Matheus Cunha correr para trás, para ele recompor, não custa nada. Não custa nada. E o Ryan entendeu que se tem alguém que pode roubar, dar um migué, que tem liberdade poética para não voltar tanto, é o Vinícius Júnior, porque é o melhor do time e tá muito certo. Tanto que isso não aconteceu no primeiro tempo do primeiro jogo. O Vinícius Júnior tinha que correr para trás, o Rafinha também, porque quem voltava menos, recompunha menos, naturalmente era o Igor Thiago. E aí você encontra uma situação que, independente, eu não estou falando que o Igor Thiago não serve para nada, que não é essa a questão. É que você
sacrificar fisicamente, taticamente, o Vinícius Júnior para confortar o Igor Thiago, é uma loucura. É uma loucura, né? Então, isso aconteceu e agora não acontece mais, porque o Matheus Cunha colabora demais e o Ryan também. Tanto que o Endrick, quando ele entra, a gente percebe que ele se esforça muito para colaborar no campo defensivo, no momento defensivo, né? Até com roubada de bola e tal, porque ele já percebeu que se não for assim, meu amigo, não vai ter minutos na seleção. E eu acho que isso que acabou, inclusive, fazendo com que o Henrique fosse preterido em algum momento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu acho que a presença do Matheus e do Ryan, elas podem dar uma segurança maior quando o Japão agredia a seleção brasileira, que é dentro daquilo que você me falou, vamos supor, vai pegar a Inglaterra, vai pegar Portugal, talvez nem Ryan e Matheus Cunha sejam suficientes para fazer essa marcação. E aí, de repentemente, você pode pensar, por exemplo, num Danilo do Botafogo, para fazer mais um homem no meio campo, para ficar um pouco mais protegido e seguro. Mas para a segunda fase, para as oitavas, eu não pensaria nisso. Eu até tenho a dúvida quanto como vai ser formada essa linha de 4 no meio campo, que a gente pode pensar, como o Ancelotti já disse algumas vezes, que gostaria de usar o Cunha pelo lado esquerdo para justamente você liberar o Vinícius na frente. Então, assim, pensando que seria Cunha, Casemiro, aí você poderia ter Paquetá ou Bruno Guimarães do lado do Casemiro, e na direita fica a dúvida se vai ser um dos dois do meio campo, vai ser o Paquetá ou o Guimarães, ou se vai ser o Ryan. E aí quem ficaria na frente com o Vinícius Júnior? Eu tenho uma dúvida quanto a isso, como ele vai montar essa linha. Na minha visão, acho que talvez a melhor maneira seria talvez deixar o Paquetá na esquerda e o Ryan na direita, que eu acho que ele faz essa recomposição defensiva melhor, talvez. Acho que ele entrega mais intensidade pelas laterais do que o Paquetá. Do que o Cunha. Aí você deixaria o Cunha liberado lá na frente com o Vinícius Júnior. Eu não sei, Ale, como você enxerga que pode ser montada essa linha de 4 na hora de jogar sem a bola? Se eles estiverem nos atacando, né, o nosso momento defensivo. Normalmente o Paquetá tem caído mais pela esquerda, você pode fazer Paquetá pela esquerda, Casemiro e Bruno, e pela direita você pode deixar o Ryan, ou pode deixar o Matheus Cunha, que não tem nenhum tipo de problema em fazer essa função, aliás, tem feito mais essa função, muito mais essa função no Manchester United do que de centroavante. O que você pode pensar é o seguinte, se esse cara que vai trabalhar pelo lado direito, num jogo grande, ele não pode ser um cara com mais características de marcação, né? Se ele não pode ser esse cara. O que pode acontecer também é existir um revezamento entre o próprio Matheus Cunha e o Ryan pelo lado direito, né? Então, eventualmente o Ryan vai voltar algumas vezes, eventualmente o Cunha vai voltar, porque o Cunha também tem velocidade, também tem 1 contra 1, não é tão aguçado contra outros atacantes que o Brasil tem no elenco. Mas a gente tem uma impressão aqui, eu acho que a galera, de modo geral, que o Matheus Cunha é um jogador só tático, e não é. Ele tem a técnica. Ele não tem, evidentemente, não tem o drible do Luiz Henrique, ele não tem esse faro de artilheiro, embora seja um dos artilheiros da seleção brasileira, que tem o Endrick. Ele não tem essa junção de tudo isso que tem o Ryan, mas ele é um cara que tem recurso, pô. Uhum. Ele é um cara que sabe jogar bola e tem provado isso, e ainda bem, né? Então, de repente, você pode pensar nessas possibilidades, e aí que bom, né? Que o Ancelotti tem conhecido melhor o grupo dele, porque a primeira escalação na estreia foi meio assustadora, decepcionante para um cara do tamanho, do conhecimento, do currículo do Ancelotti. Ele tinha uma certa convicção naquela formação com 2 meias, aí provavelmente o Matheus Cunha recompondo muito, mas acho que aparentemente ela caiu por terra, muito por conta que acho que talvez os jogadores não entregaram aquilo que ele esperava, ou então a recusa que todo o povo teve em cima dessa escalação, também por conta que acho que ela foi entregue tudo aquilo que a gente esperava, mas agora acho que ele fixou meio que esse 4-3-3 mesmo, com o Ryan sendo um cara que vai jogar bem, vai jogar mais, talvez acho que ele até se fixou no lugar do Luiz Henrique, dificilmente acho que vai perder
o posto justamente por ser esse cara de muita pressão na frente, né? Acho que ele justamente tá presente para ser um cara que vai pressionar muito. Dos 2 gols do Brasil dois não. O Brasil fez um gol com o Vinícius Júnior no último jogo, que foi justamente da pressão do Ryan. Aí ia fazer o segundo, que o juiz anulou por uma pataquada, não faz sentido nenhum. Então, assim, acho que não tem motivo nenhum para tirar o Ryan nesse momento, justamente ele para continuar sendo essa peça de pressão. Também acho. Inclusive deu entrevista, quer dizer, tá com prestígio, tá com moral, ganhou essa confiança. Aliás, tem muita personalidade, né? Porque ele chega na Premier League como se nada, né? Como Sim. se nada, né? E mostrou essa personalidade também quando foi escolhido para ser o titular da seleção brasileira. Então, agora eu acho que é o momento de dar sequência. Ele achou o time para esse jeito dele jogar, né? Porque tem muita gente que fica pensando assim, né? Esse é melhor que esse, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que a maioria pensava. Quando da convocação, o Danilo estava jogando mais que o Paquetá, né? E você pode pensar em outros nomes também, sei lá, você pode pensar o Hendrick que estava jogando mais do que o Matheus Cunha, sei lá, cada um Na com o seu... zaga são vários exemplos mesmo. Também, né? E mesmo, por exemplo, de jogador que não foi convocado nas laterais, que tá jogando mais do que os caras que foram chamados, porque seleção não é só momento, né? Seleção é também um momento, mas não é só momento, né? Então, a questão é o seguinte: quem tem o encaixe melhor para a produção coletiva do jeito que o Ancelotti quer jogar? Do jeito que o Ancelotti quer jogar, o Matheus Cunha é o cara ideal. É o cara ideal. Porque ele tem, assim, ele tem multifunções no campo e ele tem, por característica, se adaptar bem a todas elas durante o jogo. Ele tem essa movimentação, ele dialoga com os jogadores do meio campo, como ele pode cair para o lado, como ele pode ser o centroavante, como ele pode sair daquela função, justamente para que Ryan e Vinícius entrem em diagonal, ou até o Bruno Guimarães e o Paquetá. Então, acho que essa situação tática, ela, evidentemente, ela é levada em consideração pelo treinador e não muito pelo povão, pela opinião pública. Para a opinião pública, quem é melhor, esse ou esse? Tudo bem, mas para o conjunto da obra, quem vai ter um encaixe em que o time como um todo vai produzir melhor, né? Sim. Vou dar um pouquinho de assunto, Ale. Você falou de opinião pública. Eu vou pedir para o Enzo preparar rapidinho o link para